A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que Deus me afaste dos sussurros do demônio maldito. Bom, aqui vamos começar hoje mais uma dos nossos mini cursos de férias, né? Contando aí as férias de julho, né? Que nós temos aí pela frente. Eu vou postar aí para vocês uma minissérie de 4 vídeos falando sobre a história da Al-Andaluzia, né? Que foi a Espanha, a Península Ibérica Muçulmana, como eram aqueles tempos, o que acontecia naqueles tempos, quais foram os principais fatos da política, da sociedade, etc., na Península Ibérica, na época que ela foi uma época muçulmana. Vamos também, logicamente, falar sobre a Reconquista, né, que é sobre a conquista e sobre a Reconquista, a conquista das terras ali, mais ou menos no início do século VIII, e como se foi a Reconquista durante todo o passar do século IX até o século XV, que é quando a Península Ibérica deixa de ser completamente um governo islâmico, né? Quando, se você já tem aí a partir do século XIII, do século XIII ao século XV, apenas o reino de Granada, na Península Ibérica, sendo um reino muçulmano. Mas nós vamos falar, além disso, logicamente, todos os outros pormenores aí do que tange a Península Ibérica Muçulmana, né? O que acontece aí nesse período. Então essa série de 4 vídeos vai ser sobre a história de Al-Andalus, como eu já havia prometido num vídeo promocional anterior publicado aqui neste site, no nosso canal aqui. Pois bem, antes de começar a falar sobre a Andaluzia, claramente, sobre as coisas que acontecem, né, sobre essa história, logicamente eu tenho que colocar quais são as fontes de onde eu tiro essa história, né, para vocês acharem que eu não estou contando uma historinha do nada, que eu estou inventando as coisas aqui. Tudo aqui que eu estou falando é baseado em fontes que são tragas a vocês e que não são apenas historinhas e etc. Bom, inicialmente, eu estou trazendo principalmente historiadores que você encontra escritos dele, livros dele, tanto em PDF como na realidade, tudo assim, em português, em espanhol ou em inglês. Eu não estou trazendo coisas em árabe, justamente pela dificuldade do brasileiro tem de entender essas línguas. Já é difícil de entender alguma coisa em inglês, imagina em árabe. Então, estou trazendo principalmente fontes nessas 3 línguas. Bom, para o entendimento de vocês, o primeiro autor que eu estou trazendo assim de muito importante é o historiador inglês Roger Collins, né, que eu pude traduzir um livro dele, não sobre os muçulmanos, mas sobre o que vem um pouco antes dos muçulmanos, que é o Império Visigodo, né? Ele tem aí um livro sobre isso daí, mas ele tem vários livros sobre os muçulmanos, inclusive sobre a conquista da Andaluzia, sobre o tempo do Califado de Córdoba e sobre o final do período da Andaluzia e tudo. Ele tem livros de história sobre isso, tem em inglês, qualquer um de vocês pode achar aí na internet e baixar. E tem também, né, lógico, eu estou trazendo outros livros, acho que uma série bem interessante para vocês lerem, que tem sobre isso, né, é uma série da Espanha chamada Quadernos de História. Você acha essa série aí para baixar na internet. Tem vários tópicos sobre a história mundial, mas principalmente sobre a Andaluzia, principalmente porque, por ser espanhol, né, tem um dos melhores estudos sobre a Península Ibérica, que é justamente o mesmo local que eles estudam aí, essa mesma época e etc. Né? E dentre os autores que se estudam esta época, né, principalmente nessa série Cadernos de História, temos Julio Valdeón. Julio Valdeón é um dos autores que mais escreve aí sobre o período da Andaluzia Islâmica. Desses cadernos de história, os que eu destaco são, que eu vou colocar aqui bastante, falando de tópicos tragos deles, é principalmente o caderno sobre a invasão árabe, né, da Península Ibérica, sobre os califados, né, o califado de Córdoba, o califado almorávida e o califado almohada, né, que são os 3 principais aí califados, e por fim terminando com
a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, no último vídeo aí, que também tem citado aí, e bem como tem 2 cadernos a mais que não falam necessariamente de história, mas que falam de como era a ciência na época dos muçulmanos na Península Ibérica também. Eu vou citar um pouco, é um caderno bem interessante, e tem também um último que fala como era a convivência de judeus, cristãos e muçulmanos dentro desta Península Ibérica, que é outra citação que eu vou fazer para vocês aí, que vai estar englobando dentro de toda essa totalidade aí do que tange ao assunto história islâmica da Andaluzia. Para quem não sabe, eu faço a faculdade, eu faço a pós-graduação em História Medieval e eu trabalho com essas fontes, com essa história da Al-Andaluzia, né? É o meu projeto de final, de conclusão do curso de História Medieval sobre Al-Andalus, né? E logicamente eu ainda pretendo fazer um projeto de mestrado sobre a Itália muçulmana, que é também algo dentro da história da Idade Média, que pouco é explorado e praticamente não temos nada em português. Então, dentro disso tudo, vamos começar agora a falar um pouquinho mesmo sobre a história de Al-Andalus, para que o nosso vídeo não se estenda muito, né? Bom, já tem aí 6 minutos, então vamos falar um pouquinho para já começar pegando-se já, que a gente já sabe essas fontes que vamos trabalhar. Logicamente tem outras fontes interessantes, como o livro História dos Povos Árabes, do Albert Hourani, que é bem interessante. Temos vários livros aí que podemos ir citando aí ao longo deste mini curso, que vocês podem aí começar. Então lembre-se de dar seu like aí no vídeo se você gostar. Lembre-se de compartilhar com os amigos e lembre-se de curtir a nossa página aí. Então vamos lá, vamos à nossa história de Al-Andalus. Onde começamos? Vamos começar necessariamente muito antes aí da chegada dos árabes em Al-Andalus, né? O que acontecia naquela Península Ibérica? O que estava acontecendo? A Península Ibérica, no início aí da Era Cristã, mais ou menos aí no ano 1, 2 da Era Cristã, era uma província romana. E por ser uma província romana, o que acontecia? Né? Logicamente, tinha ali os romanos e tudo, mas daí mais ou menos no século II, mais ou menos, ali pelo ano 150 mais ou menos, né? Logicamente o cristianismo começou a crescer e começou a abalar, né? Logicamente o cristianismo começou a abalar as bases do império. Não somente o cristianismo, logicamente tinha várias outras questões que começaram a abalar a base da sociedade imperial romana, como a questão da economia, a falta de escravos e etc., a pressão dos bárbaros às portas de Roma. Tudo isso começou a abalar as estruturas do império. Mas principalmente aí a partir do século III, IV mais ou menos, os bárbaros estavam pressionando muito as portas ali do Império Romano do Ocidente, né? Porque nessa época aí já começou-se, na época de Diocleciano, a dividir-se o império. Mas ali no império, na parte ocidental do império, na parte norte, os bárbaros começaram a invadir as fronteiras romanas. Os romanos, com muitas dificuldades, eles não tinham muitos exércitos para combater essas hordas de bárbaros. Bárbaros é o que a gente chama? Necessariamente é aquelas pessoas que não são romanas. Qualquer pessoa que não é romana, ela é chamada de bárbaro nesta época, né? Você tem as tribos germânicas, principalmente, chamadas de bárbaros, que são as principais que a gente vai citar aqui, que são os godos, né? Que eram divididos em 2 principais ramos, que são os ostrogodos e os visigodos. Você tinha os suevos, você tinha os pictos, você tinha os hunos, você tinha várias tribos, né, bárbaras germânicas, você tinha tribos bárbaras eslavas, né, que vinham ali da região da Rússia, daquela região ali. Você tinha tribos, os árabes eram chamados de bárbaros pelos romanos, né, principalmente ali muito antes da época do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, existiam naquela região ali dos árabes, principalmente a tribo dos Gassânidas, que dominavam aquela região ali, onde hoje é a Arábia Saudita, onde hoje é a Península Arábica. Bem, então, você tinha esses povos germânicos, esses bárbaros querendo adentrar dentro do Império.
Com a dificuldade de combater esses povos bárbaros, inicialmente trava-se várias lutas ali, eles percebem que não conseguem combater esses povos bárbaros, então os romanos começam a colocar esses bárbaros para dentro do império, de alguma forma ou de outra, cedendo cargos políticos a esses bárbaros, etc., a esses povos bárbaros. Com o passar do tempo, né, com cada vez mais entradas, vão percebendo que apenas ceder cargos políticos, casamentos e etc. para que barre essa entrada dos bárbaros dentro das terras romanas, eles começam a ceder para grandes partes das suas terras a esses povos bárbaros. Então se esfacela todo o Império Romano, com cada pedaço do Império Romano sendo colocado para um desses povos bárbaros. E os romanos vão instalar dentro da Península Ibérica, na Península Ibérica, em parte ali da Galícia, parte ali do sul da França, vão instalar o povo dos visigodos. Visigodos é um dos ramos dos godos. Os godos é um povo que surge ali mais ou menos na região de onde hoje seria a Finlândia, mais ou menos, e acaba se espalhando ali pelo norte do Império Romano e acaba depois sendo fixados. Os visigodos na parte ocidental ali da Península Ibérica, né, que tem esse nome visi, significa necessariamente leste, né, desculpa, oeste, né, então é a parte oeste ali da Península Ibérica, e tem os ostrogodos. Ostro significa leste, então é que eles ficam ali que eles são instalados ali no norte da Itália. Então você tem essa divisão, né, de Oriente e Ocidente dos povos godos. Então os povos visigodos são instalados ali na Península Ibérica. E lógico, né, assim, logo depois de no início esses povos eles ficam instalados ali, os visigodos, eles são instalados ali na Península Ibérica. Os povos suevos são instalados no norte da Península Ibérica, mais ou menos ali onde hoje seria a região da Galícia, né, que é onde tem a cidade de Santiago de Compostela, que é uma cidade muito importante ali no norte da Espanha. Ali é se instalado o povo suevo. Então você tem no resto da Península Ibérica, no sul da França, os visigodos e os suevos no norte ali da Espanha. Então esses dois povos estão ali, e esses dois povos inicialmente eles são, digamos assim, são mandados, né? São povos mandados pelos romanos, os romanos mandam neles, mas isso vai começar a mudar a partir de alguns reis e tudo, principalmente depois da Batalha de Adrianópolis, no final aí do século V. Os visigodos vão formar o seu próprio império, chamado Reino Visigodo ali, né, que inicialmente vai ter a sua capital na cidade de Toulouse, na França. Então os visigodos se instalam ali em Toulouse e ali eles constroem o seu império, chamado Império Visigodo. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, sobre o Império Visigodo, eu traduzi o livro de Roger Collins falando exatamente sobre esse Império Visigodo. Eu vou deixar, quem quiser, né, eu vou deixar aí o Facebook, né, nosso na descrição aí do vídeo. É só entrar lá e me pedir, mandar uma mensagem, pedir o livro pela mensagem lá, e eu mando o livro para vocês em PDF, que eu traduzi de graça, não cobro por isso. Então vai se instalar esses visigodos e vai começar a se constituir aí. Os árabes, eles vão os muçulmanos, o profeta Muhammad ele começa a pregar aí no ano de 610, e mais ou menos nos anos 630 aí, depois dos anos 630 aí, o profeta Muhammad morre, e acaba se instalando o califado Rashidun, e vai acontecer a guerra civil aí mais ou menos uns 15 anos depois, 20 anos depois mais ou menos, e vai se iniciar o chamado califado omíada com Muáwia. E nessa época já os árabes já tinham tomado muitas terras dos bizantinos, que é um reino que se instala na parte oriental de Roma. Eles tomam o norte ali do Egito, algumas ilhas, a parte ali da Síria, e eles começam a avançar sobre todo o norte da África, chegando até a região onde hoje é o Marrocos. Os árabes eles instalam todo o seu califado ali naquela região, o califado
omíada sobre todo o norte da África. Porém, o que acontecia nesta época? Não dá para se saber qual foi o exato fato que fez com que os árabes adentrassem na Península Ibérica. Não tem como saber. Porém, a maior parte das fontes relata que o que aconteceu? Os visigodos tiveram um último rei chamado Rodrigo. Aliás, antepenúltimo rei, né? Porque ele não é exatamente o último, mas ele é o último que governa toda a Península Ibérica. E Rodrigo, ele era um rei muito mau, ele era uma pessoa muito ruim, esse visigodo, esse rei visigodo. E ele acaba mandando sequestrar, nessa época, né, a cidade de Ceuta, ali no norte da África, era parte do Império Visigodo. E ele manda sequestrar a esposa do governador de Ceuta, que se chamava Julião, e levar para ele, para que ele pudesse desposá-la. Então ele manda sequestrar a esposa de um dos seus governadores. Julião, ele acaba achando isso muito ruim e acaba indo pedir ao governador do norte da África, que era muçulmano, que era o Ziad bin Tariq, né, que é um dos grandes conquistadores do Islã. Ele acaba indo pedir ao Ziad que ele ajude que os árabes ajudassem a pegar essa esposa dele de volta, né, que eles entrassem na Península Ibérica e tomassem de volta a esposa de Julião para ele. E os árabes então acabam entrando na Península Ibérica, derrotando Rodrigo e dominando ali a Península Ibérica como parte agora do Califado Omíada. Então, a Península Ibérica ele vai sendo conquistada aos poucos para os árabes, né? A data que é colocada como sendo a data da conquista, né, que é a chamada Batalha de Cavadonga, né, que é a última batalha que se tem aí, que Ziad derrota Rodrigo e fica com o trono e acaba se tornando aí coisa da Península Ibérica, o rei da Península Ibérica, aí é colocada como o ano de 711. Mas alguns historiadores não concordam exatamente com este ano. Alguns colocam mais, outros um pouco menos, mas é mais ou menos nessa época aí assim que se ocorre o começo da Península Ibérica sobre o governo islâmico. Então, inicialmente, a Península Ibérica vai ser parte do Califado Omíada. Como vai ser povoado essa Península Ibérica? Primeiramente, os povos que ali já existiam, eles vão continuar sendo dali, eles vão continuar sendo cristãos, eles vão continuar sendo... eles vão ser a partir daquele momento, eles vão começar a ser chamados ali como os cristãos, e vai ter aqueles cristãos que, vendo a entrada desses povos, vão acabar se tornando muçulmanos, vão ser chamados moçárabes, né, que são aqueles cristãos visigodos que se tornam muçulmanos após a entrada deles aí. Os árabes vão continuar tentando conquistar mais terras por mais alguns anos, até chegarem à cidade de Poitiers, na França, na atual França, né? Eles conquistam Toulouse, né? E vai entrando aí até chegar em Poitiers. Poitiers é bem próximo a Paris, né? E o governador da época, franco, chamado Carlos Martel, vai acabar impedindo a chegada desses árabes de avançar sobre a Europa, derrotando eles em Poitiers aí no século VIII, na metade aí do século VIII. E com isso eles vão ser barrados ali e vão formar como parte ali do califado ali assim, apenas daí para baixo, né, do Península Ibérica para baixo. Durante então aí mais alguns séculos, durante um século mais ou menos, a Península Ibérica vai ser parte deste califado omíada. Porém, todavia, entretanto, com a fundação do califado fatimida no norte da África, algum tempo depois,
E com a criação do Califado Abássida, os omíadas que estavam na cidade de Córdoba, né, que era a capital, nova capital dos muçulmanos ali na Península Ibérica, não vão aceitar ficar sobre o jugo nem dos Fatimidas e nem dos Abássidas, e vão criar o chamado Califado Omíada de Córdoba, que vai existir aí por mais ou menos uns 200 anos, e é o tema do nosso próximo vídeo, é aí o Califado Omíada de Córdoba. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa seu curtido aí, se inscreve no canal, divulga o vídeo aí para os seus amigos, para principalmente historiadores que queiram saber sobre a história de Al-Andalus, e também para filósofos, que eu vou comentar um pouquinho de filosofia aí nos próximos vídeos. E muito obrigado aí por vocês estarem aí no nosso canal, acompanhando o nosso canal. E assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, e até a próxima aula aí para vocês.